Rock. Muito bom. Então, a semana que vem vai ter mais novidades. Temos novidades muito importantes que vão acontecer semana que vem, mas não posso revelar, porque estou dependendo do Trump e da Kamala. Estou esperando. Estou esperando o meu... Aliás, tem a rádio... A Camula? É, Camula. A Kamala. Business Rock, de volta aqui, e agora vamos começar uma conversa com o nosso tenente-coronel aqui, que começou a sua fala, né? Só para quem está entrando agora no Business Rock, né? Sintonizou numa das rádios, estou com Carlos Cota, né? Tenente-coronel da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, né? E é um engenheiro de segurança que sabe tudo e vai contar para a gente aí como a gente deve proceder, quais são os cuidados que temos que ter. Eu até falei assim, quando eu falei para o Rogério aqui, que está junto com a gente, Rogério, a hora que o coronel chegar aqui, ele vai falar, que espírito é esse da porra que tá pendurado, não sei o quê, ele vai colocar tudo pra gente aqui, a gente vai sair daqui multado de... Carlos, né, bem-vindo de novo aqui. Você começou a falar desse início da sua carreira, né, que é uma parte de quando você era criança, né, trabalhando já com criança aos 9 anos de idade, depois foi para uma empresa de tecidos, depois foi para uma outra empresa, e a parte de logística que você começou te embasou até para você seguir uma certa carreira, né? Mas isso foi o início. Mas como que você soube, né, que não, eu quero ser engenheiro, ou eu quero ser policial? Era um sonho de ser policial, ou foi a vida que te levou para isso? Como é que foi isso? Bom, na realidade eu fui meio que autodidata na parte de exatas, quando nos cursinhos, para poder frequentar alguma faculdade. E isso, por ser autodidata, eu comecei a me apaixonar pela forma que eu estava começando a aprender. E comecei a divulgar isso, dava aula, a gente tinha um grupo dentro do cursinho, inclusive, né? Um dava aula de história, porque gostava e tal, e eu dava aula de matemática e física, e tinha outro colega que dava aula de química. Então, a gente montou um grupo para a gente poder evoluir e cada um passar na sua matéria, né? No seu curso, né? E eu me identifiquei e falei, olha, eu preciso de alguma forma arranjar uma forma de ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, de alguma forma eu preciso me desenvolver. E como eu vi que no autodidatismo eu comecei a me desenvolver mais do que, inclusive é um outro problema que eu tenho hoje, né? Você nunca tem, né, todas as soluções e você sempre acaba estragando algum lado, né? Não tem perfeição. E hoje eu tenho muita dificuldade de aprender com qualquer pessoa. Se vier alguém aqui sentar e ficar, eu vou prestar atenção e tal, mas até um certo momento, depois eu vou querer aprender sozinho, eu vou querer correr atrás das informações e vou querer desenvolver, porque isso passou a fazer parte de mim. Eu tinha muita dificuldade em matemática e durante muito tempo eu estudei sozinho, ainda para a biblioteca e tal, e eu comecei a tentar, por que eu tenho dificuldade? E aí eu ia fazendo um exercício, outro estudando, e estudando a teoria, porque eu comecei a pegar a teoria. Não, vou resolver exercício, não, eu quero saber a teoria. Como é que é a teoria? Por que é assim? Porque o resultado numérico saía depois com facilidade. A física é a mesma coisa. Eu falei, caramba, eu adoro a física, e hoje incêndio matemática e física e química. Então, as 3 matérias que eu adorava, e eu gostava de conhecer a cerne, eu queria saber por que daquilo para depois poder aplicar. Eu não quero saber da fórmula, a fórmula para mim não interessa. E eu aprendi, tendo o conhecimento teórico, eu não precisava mais da fórmula, porque o conhecimento teórico me dava a fórmula. Eu conseguia achar as fórmulas e achar as soluções dos problemas por conta da teoria. Então, isso foi me levando à questão de que, olha, eu me dou bem em exatas. Não é que eu não consiga transitar, né? Eu sou formado em
em Direito Ambiental, né, pós-graduado na USP, que eu fiz um curso. Então, por quê? Porque quando eu prestei o concurso para a Academia do Barro Branco, é uma faculdade, é uma universidade, né, na área de segurança pública, são 4 anos, e os 4 anos são na área de direito. Então, tudo que a gente aprende ali é para a gente lidar com a nossa área de policiamento. Todo mundo sai da academia, sai um policial militar, um oficial da Polícia Militar. Mas eu sempre tinha isso aqui, atrás, né? Eu falei, olha, eu preciso retomar a questão de exatas, eu preciso retomar isso, né? E aí eu achei isso quando eu vi bombeiro. O primeiro estágio que eu fiz foi em Guarulhos, para ensinar os praças, os novos soldados. Olha só. Então foram 6 meses de formação, e eu tive a sorte, mais um outro grupo de aspirantes na minha turma, e a gente dava aula lá para o pessoal, né, de diversas matérias e tal, e eu tive, na realidade, toda ocorrência é ruim para alguém, né, trágico, e a gente acompanhou o incêndio, a queda da aeronave, lá em Guarulhos, aquele cargueiro que caiu em cima das casas, né? Então teve muita fatalidade e tal, os pilotos, todo mundo faleceu lá e tal, e a gente foi atrás. A gente não tinha nada, a gente fazia, dava esse curso com a gestão do Corpo de Bombeiros lá de Guarulhos. A gente não tinha experiência de bombeiro, mas a gente foi lá para ver, falei, quero dar uma olhada, né? Falei com o capitão lá, falei, vamos dar uma olhada lá para a gente ver e tal. E quando eu cheguei no teatro ali de operações, que a gente chama teatro de operações, né? Eu vi aquilo e vi o pessoal trabalhando e tal, eu falei, caramba, isso aqui é muito importante, isso aqui é uma coisa que precisa de muita técnica, né? E aí eu falei, olha, é aqui que eu vou tentar verificar se eu consigo fazer porque é um novo concurso, né? Você tem que fazer uma nova prova, tal. E aí a gente fez uma nova prova, tal, na década de no começo de 89 para 90, e aí é mais um curso. Na verdade é mais um curso de 1 ano que você é meio que formado na área de engenharia, com os conceitos de física, química, e aí eu fui para o bombeiro, quer dizer, aí ali no bombeiro eu comecei a me identificar. Aqui e entender que aquilo não era uma coisa de órgão público, aquilo era uma coisa para a sociedade, é uma coisa de engenharia para a sociedade. Logo no começo, na realidade, porque a primeira coisa que eu peguei foi pegar uma norma de iluminação de emergência. Falei, deixa eu ver o que é isso aqui. E comecei, em cima disso, a tentar entender os conceitos e a tentar aplicar, né? E eu sempre fui assim, eu sempre entendi que o órgão público é um prestador de serviço, eu sou um serviçal. Eu sou um serviçal, eu estou ali para servir a sociedade. Ele me paga através do imposto e eu tenho que servir bem, eu tenho que ser ótimo naquilo que eu estou prestando. Tem até uma situação engraçada que de vez em quando eu conto para o pessoal fica abismado. Mas assim, acontece, né? Eu estava numa época na área técnica estadual e eu estava meio chateado porque, caramba, não andava, a coisa não desenvolvia. E eu falei, caramba, eu cheguei na hora do almoço e reclamei para alguns oficiais, né, colegas assim. Falei, gente, eu estou chateado, porque, caramba, eu não consigo desenvolver 20% do meu potencial. Eu quero fazer mais, mas eu não consigo, o sistema não deixa eu fazer. Acontece isso. Sim. É questão política, questão interna, estratégica, tem um monte de travas e um monte de outras questões envolvidas, né, macro. E eu ali travado, eu reclamei, e o pessoal falou, para com isso, meu, se eu estivesse fazendo 10, estava bom. Eu falei, caramba, eu estou fora da curva aqui, né, então é melhor ficar quieto, não falar dessas questões, né. E uma das coisas que eu sempre quis fazer e sempre quis verificar alguém escreveu alguma coisa, beleza, mas isso está servindo para alguma coisa? Porque material tem de monte, né, mas... É eficiente, é efetivo, está servindo. E aí eu atendi uma ocorrência, porque eu trabalhei na área técnica, mas a gente também tirava serviço operacional. Então, aí ia para incêndio, caiu produto radioativo nas minhas costas, eu tive que chamar aqui nem para verificar a meia-vida do produto radioativo no incêndio. Imagina um incêndio num prédio, numa indústria, e você não sabe o que está caindo e o produto radioativo. Como assim? O que tem nessa indústria que é produto radioativo? Ainda bem que a meia-vida era curta, tal, era bem rápida. Tal. O que é meia-vida curta? Meia-vida é assim, ele se dissipa muito rápido, ou seja, o potencial dele de radiação, ele se dissipa muito rápido, né? Então, é chamado de meia-vida porque depende dessa velocidade. Quanto mais rápido, menos perigoso ele é, né? E também tive ferimento no meu olho num incêndio grande, numa área aberta, e eu não tive culpa. Eu
fiz todos os procedimentos e tal. Quer dizer, então, você se coloca em risco. Sim. Sempre. Então, por que você não vai fazer o seu melhor para você não colocar a sua tropa em risco, você não colocar você em risco e não colocar a população em risco? Então, você escreve documentos para você, de alguma forma, gerenciar isso e fazer com que seja melhor. Aí, atendendo uma ocorrência num prédio verticalizado residencial, eu acho que é na região de Casa Verde, eu não lembro agora a região, mas eu lembro que era próximo do mês de fevereiro, porque eu lembro que estava muito quente, era aquela época que era muito úmido, né, na hora do almoço e tal, e depois chovia, caía aquela tempestade no final do dia, né? Então estava muito quente, muito úmido, e o incêndio foi na hora do almoço, mas onde que era panela no fogo, mais ou menos isso que acontece nos prédios verticalizados, né? E aí eu cheguei lá, acho que era o 12º andar, não lembro agora, subimos tal, e aí eu olhei, estava com o sargento, falei, olha, quer saber de uma coisa? Tá tranquilo, sargento, cuida aí, tá? Siga o procedimento operacional padrão, tal, que eu já conhecia o sargento, cuida que eu vou ver outra coisa aqui, eu tô aqui do lado, qualquer coisa me chama, mas eu vou ver. Eu queria ver o prédio residencial. Eu falei, caramba, a gente pede uns negócios aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Aí eu fui olhar, as portas corta-fogo estavam abertas, né? Eu falei, caramba, mas rigoroso do jeito que eu sou, como é que essas portas corta-fogo estão fazendo abertas? Teve um incêndio, como é que essas portas estão abertas? Aí eu comecei a subir, e aí todas estavam abertas. Aí eu subi até alguns andares, aí eu comecei a querer chamar o síndico, as pessoas, comecei a bater na porta e tal, e as pessoas que estavam nos corredores, falei, gente, o que aconteceu aqui que as portas corta-fogo estão abertas? Aí ele falou assim, olha, aí eu perguntei, mas isso sempre fica assim? Eu falei, não, as portas ficam fechadas. A questão é que a gente começou a descer, porque o interfonar, as pessoas começaram a descer, né? Então, 20º e tal, as pessoas foram descendo, e eles falaram assim, olha, no 13º ou 14º andar, ou seja, 1 ou 2 andares acima, eles falaram assim, olha, tinha muita fumaça na escada. Eu falei, não pode ser. E aí eu confirmei isso com outras pessoas, eu fiquei indignado. Falei, mas como assim? As portas corta-fogo estavam fechadas, e mesmo assim tinha fumaça dentro da escada. Aquilo que eu prezo, que é a legislação, que é a norma brasileira, né? Inclusive hoje a 9077, que é a norma que eu mais abomino dentro da área de segurança, é a 9077, porque ali tem absurdos escritos, e inclusive nessa revisão, depois de 30 anos que eu reclamo dela, eu como representante do Instituto de Engenharia, eu pedi para não ter mais andamento dela, porque se é para fazer uma coisa que não é melhor do que é o anterior, é melhor deixar do jeito que está, né? A gente tem outras normas aqui para a gente seguir, vamos seguir outras, porque desse jeito não dá, né? E aí, eu fui tentar entender por que aquilo aconteceu. Porque eu falei, caramba, a gente exige um negócio, e eu tenho que acreditar que aquilo funciona, porque senão desmorona, aquele nascimento, né? Ou seja, eu estudei lá os conceitos, eu aplico a forma, dá o resultado. Como é que funciona? Como é que não dá o resultado? O cérebro deu, né, barotrauma aqui, puf, né, travou. Aí eu falei, caramba, aí eu comecei a pesquisar, e descobri que já se sabia há mais de 10 anos que já essas escadas não serviam para nada. Aí eu falei, peraí. Mas por que ela... Como assim não serve para mais nada? Não serve para nada, já se sabia. E como é que ninguém fez nada até agora? Aí eu fiquei indignado, falei, não, peraí, comecei a pesquisar e tal, comecei a verificar o estudo é da JICA, é Japan International Commission Agency, ou seja, é uma agência central de Japão para a parte de tecnológica e tal, que tem um convênio com o Brasil, eles fizeram um trabalho muito específico lá, tal, avaliar as escadas, os tipos de escadas, né? Escada enclausurada, escada prova de fumaça, escada isso, escada pressurizada, tal, né? Com alguns conceitos, não existia escada pressurizada na época, na legislação brasileira, né? E aí eu falei, vamos ver quais são os resultados. Aí eu comecei a entender, comecei a estudar e comecei a entender. O que aconteceu? O tempo úmido, quente, úmido, e uma coisa que as pessoas acham, ela tinha uma anticâmara, esse cara tem uma anticâmara com dutos. E eles acham que esses dutos são responsáveis em fazer a extração natural da fumaça. É como se você colocasse uma setinha, fumaça, suba. Entra aqui e suba. Não dá para você conversar com a fumaça, né? Então, o que aconteceu? O incêndio aconteceu na cozinha, se propagou pelo corredor. Quando você sai da área de incêndio, do foco, você perde o potencial da energia. Convectivo, radioativo, indutivo, tudo. Você perde, porque você está longe do foco. E você está numa área que tem, num dia úmido, a fumaça é higroscópica, ela se gruda na partícula d'água. Aí é questão química. Se ela se gruda na partícula d'água, ela fica mais pesada. E ela se
resfria, porque a água é um refrigerante natural. Então, ela fica pesada e se resfria. Ela caminha até a anticâmara, que é acesso à escada segura, em tese. Aí eu já comecei a pensar, peraí, como é que eu faço um prédio que me permite que a fumaça vá para a escada, se é o sentido da rota de fuga? Tem que ser alguma coisa que vá para o sentido contrário. Aí eu já comecei a ficar, né? Peraí, já tem um problema daí da taxa de liberação de calor, tal, que a fumaça, a higroscopia, e já está longe do... E ainda vai para a escada. E quando vai para a escada, você tem que colocar a seta para ela subir, porque ela já não tem mais força de ascensão. O que acontecia? Ela entrava na anticâmara, então, as mesmas portas fechadas, quando abria, fechava e tal, ela entrava na anticâmara, perdia a força de ascensão e voltava para a anticâmara e dentro da escada. E aí eu aprendi que, olha, comecei a matar os conceitos. Olha, tem que ser sentido contrário à rota de fuga. Toda movimentação de fumaça tem que ser no sentido contrário. Tá, e tem a questão da flutuabilidade. Então fomos juntando os conceitos. Eu falei, peraí, mas como é que se resolve isso lá fora? Aí, por um acaso, aquela coisa de auditor, ou seja, eu aprendi, né, desde lá, quando eu falei, né, olha, de fazer, numerar, e eu sou um cara que, se eu buscar uma gaveta e puxar, aquele papel vai ser um papel importante, pode ter certeza. Eu sou meio azarado nisso, né, e dei sorte. Né? E dei sorte. Tinha uma tradução da BS 5588, parte 4, que fazia parte da norma, né, ele citava, mas não dizia como é que resolvia, e aí a gente falou, olha, pedi autorização para o meu chefe lá, né, está autorizado. Apoio? Não, autorizado, né? Então, a diferença entre apoio e autorizado são diferentes, né? E aí eu fui procurar o quê? Falei, olha, eu não conheço. Então, eu tenho a humildade de dizer, olha, eu preciso resolver e desenvolver um bom texto, mas eu preciso de gente especializada. Aí eu procurei algumas entidades, os caras deram banana para mim, né? Ou seja, eu fui correndo atrás, né? Não tinha internet, não tinha. Na época era, né, revista, e você tinha que fazer pesquisa, olhar em jornal. Mas isso, né? Era um problema que era do prédio ou era um problema... É um problema nacional. Cacete, você puxou mesmo... Né? É um problema, e ainda é um problema nacional. Como eu falei, a 977 ainda fala que essas são escadas seguras. Entendi. Então, isso é uma briga minha de 30 anos. Eu chamo de escadas Auschwitz, para você ter uma ideia. Nossa. Escadas Auschwitz, ou seja, porque um lugar que você deve ter uma rota de fuga segura e entra fumaça é o quê? Né? É só alguém, é como se alguém estivesse jogando ali, né, aqueles produtos lá, né? Então, e aí eu procurei, consegui achar algumas entidades que me deram apoio, alguns especialistas de engenheiros mecânicos, né? Então, Politécnica da USP, pessoal da Abrava, que é de ventilação, o IPT, eu conseguia puxar e conseguir convencer as pessoas a me ajudarem. Falei, gente, a gente precisa melhorar isso. Eu tenho autorização, não sei se eu vou ter todo esse apoio, mas eu vou ter essa autorização e vou. E a gente construiu a primeira instituição técnica robusta, a mais importante ali, né, na época, que foi a Instituição Técnica de Pressurização de Escadas, que depois virou norma, né, e hoje tem a norma de controle de fumaça, e que a gente e eu coordeno a norma, inclusive, né. Então, é uma coisa surpreendente para mim, que a fumaça, eu pensei que sempre... Não, inclusive ela pode descer. Então, você tem dentro da edificação, dependendo da diferença de pressão e de temperatura e de umidade, ou seja, temperatura externa e interna, pode acontecer da fumaça térmica. De você, dentro do prédio, a fumaça começar a descer. Caramba. Então, essa dinâmica é muito importante, né? Então, precisa se conhecer a questão da física, da química, né? Então, isso a gente... E eu agradeci, inclusive, um senhor que faleceu, um engenheiro famoso, Raul Borling, né? Presto sempre as minhas homenagens a ele. Eu tirei férias. Né? O pessoal fala, a gente trabalha, a gente não sei o quê, então o Estado beneficia, então você tem lá seus... Não. Eu tirei férias, pedi férias, tinha combinado com esse especialista, falei, olha, eu quero entender como é que se calcula, porque eu preciso ensinar o pessoal. Eu tinha criado os cursos de capacitação para os oficiais do bombeiro, básico, médio e avançado. Então, todo o currículo eu que criei. Então, sprinkler, deteção, hidrante, compartimentação. Eu criei todos os currículos e eu dava algumas aulas e a gente, né, ministrava para o estado inteiro, para o pessoal ter o mesmo nível de conhecimento, né? E eu falei, isso aqui é uma implantação de um sistema novo, complexo, que eu não domino e eu preciso entender, porque se eu vou falar a respeito disso, eu preciso entender. E eu tirei férias, acertei com esse professor, né, com esse especialista, e ele falou para mim assim, olha, eu posso recebê-lo na minha casa, que ele trabalhava na casa dele, né, ali do lado do shopping Eldorado, Caçapava, lembro até hoje.
E ele me recebia, ele me ligava em casa, falava assim, ele era rouco, né? Senhor Tenente Gota, o senhor pode vir agora? Eu falei, pelo amor de Deus, estou à disposição. Eu fiquei 30 dias de férias à disposição dele, e eu ia na casa dele e ficava lá 4, 5, 6, 7 horas, nós desenvolvendo diversos materiais técnicos. Eu ajudei, porque ele precisava desenvolver materiais técnicos, e eu aprendi, porque eu queria entender se aquilo que a gente tinha escrito, se a gente conseguia comprovar matematicamente e se isso era aplicável depois. Por quê? A gente economizou... Na realidade, essa solução... Você falou, né? Você desenvolveu um material e, de repente, esse material prejudica, né? Por falta de comprovação, né? Você tinha que entender se aqueles cálculos todos estavam corretos. Se realmente tinha validação, ou seja, a validação. E ele fez comigo, tal, ou seja, eu aprendi, distribuí tudo isso, montei curso, foi o primeiro curso da América Latina de pressurização de escadas, tal, depois falando da questão de cálculo, tal, e deixamos um texto ali para o Corpo de Bombeiros, que hoje é a Instrução Técnica 13, que depois... aí é outra história, fui para a Suíça para tentar estudar o túnel Mont Blanc, pegou fogo, matou bombeiro, matou um monte de gente, um baita de um prejuízo enorme para as duas regiões, né? E eu trouxe conhecimento de lá, tal, tirei férias também. Paguei minha viagem, eu mesmo, ou seja, para ir lá... Ou seja, as suas férias é trampo... Praticamente, ferrado, quase todas elas eram ou para poder estudar, ou para poder desenvolver alguma coisa, ou para conhecer nova tecnologia e tentar trazer isso. Eu estava